que nós vamos falar hoje? Qual o significado da sua vida hoje? Você se sente reconhecida pelo que você faz, pelo que você é? Boa noite Insta, boa noite YouTube, pessoal do YouTube, pessoal do Insta, pessoal do Facebook. Eu gostaria de pedir muita atenção para você hoje pelo seguinte: essas minhas lives, elas são literalmente uma aula. E antes de começar, eu gostaria de falar para você o seguinte: hoje nós estamos tendo um número muito grande de pessoas procurando o significado de vida, procurando o propósito, e um número muito grande procurando novas formas de ganhar vida, novas alternativas, e tem brotado todos os dias inúmeros cursos na internet, né? Presencial não tem mais, quase não tem. E as pessoas acompanham muito essas pessoas que ensinam você a mudar de profissão, ganhar dinheiro, fazendo isso, fazendo aquilo. Só que aí tentam fazer a mesma coisa que aquelas pessoas e não conseguem. E por que não conseguem? Porque essas pessoas, elas têm técnicas para você ganhar dinheiro na internet, para você uma nova profissão. No entanto, essas pessoas, elas passaram por um desenvolvimento muito grande na parte de pessoa, na parte de desenvolvimento pessoal, na parte de propósito. E aí, muita gente tenta fazer a mesma coisa que essas pessoas e não consegue. Por quê? Porque não tem esses conhecimentos. Então, eu trago aqui essa parte de que é legal que você esteja tentando fazer uma nova coisa, que você esteja se inserindo, por exemplo, na área digital. Mas é muito importante que você tenha esse conhecimento de você, de significado, de propósito, para que você tenha força, você tenha conhecimento para você realmente fazer aquilo que você quer. Caso contrário, você não consegue. Por que eu estou te falando isso? Porque eu conheço essas pessoas que estão aqui, que fazem a diferença na internet. Só que elas já passaram por todo esse processo. Então, é muito importante que você tenha papel e caneta na mão, para você anotar os insights, que fichas vão caindo. Ou seja, você vai começar a entender uma série de coisas sobre você, sobre como você funciona e como essa parte de significado, como ela é tão importante. E aí você manda suas dúvidas nos comentários, me manda direct, por onde você achar mais fácil. Se você está no YouTube, o meu canal é Silene de Souza no YouTube, e compartilha, dá um like. Então é importante que você assista essa aula completa e depois você me diz o que acrescentou na tua vida. Então, existe uma coisa que todos desejam e poucos conseguem. E o que seria isso? O que você espera das pessoas a quem você serve, a quem você contribui, ou a quem você ama? Você espera alguma coisa? Ou do seu trabalho? O que se espera do seu trabalho? O que você espera da vida? Você nunca ficou frustrada por ter feito algo que você entende que mereceria um elogio ou um simples reconhecimento e nada aconteceu? E isso, por mais que você seja resolvida, você, em algum momento, já se sentiu desvalorizada ou sem significado, ou pelo menos para aquela pessoa a quem você gostaria que reconhecesse, não reconheceu. E por que isso acontece? Porque você é humana, porque você é humano. Isso é natural, mesmo que inconsciente. Qual é esse desejo ardente no ser humano? Esse desejo tem nome. Como eu falei inicialmente, é o significado. É você ser significante. E o que quer dizer isso? É o desejo de ser importante. É o desejo que todos os seres humanos têm, consciente ou inconscientemente. Por quê? Porque é uma das poucas coisas que diferencia o homem dos animais irracionais. Porque nós nascemos para ser algo que tenha significado. E como isso não está acontecendo, você procura essa energia em pequenas coisas, como um elogio. Mas o que você quer mesmo é preencher essa necessidade. Você sabia que o desejo
por esse sentimento já levou muitas pessoas a problemas de saúde, a caminhos indesejáveis. E por que isso acontece? Porque como as pessoas não têm clareza de como conseguir preencher essa necessidade latente, é uma necessidade latente do próprio ser humano, e aí procura, sim, esses pequenos elogios. Não que eles são bons, são necessários, mas quando você conhece o caminho, você já não tem tanta necessidade disso. Mas hoje eu vou te falar esse caminho. É um caminho mais simples, mais rápido, mais fácil. Assim, você nunca vai precisar cair em uma dessas armadilhas da mente. Por quê? Sua mente realmente mente. Querer preencher essas necessidades não é egoísmo, não é feio, é simplesmente uma das necessidades básicas do ser humano, porém não é preenchida. O caminho que leva a essa necessidade pode ser perfeitamente preenchida pelo propósito. A minha pergunta é: você está vivendo o seu propósito de vida hoje? Por quê? Como você consegue esse sentimento de satisfação? O propósito, ele é o meio pelo qual você consegue esse sentimento de satisfação sem ter que apelar por problemas graves para ser assistida. Talvez você me pergunte, mas que problema que ela está falando? Tem pessoas que inconsciente ela desenvolve problemas de saúde para ter atenção de outras pessoas. Às vezes aquela pessoa que ela julga que a pessoa deveria dar atenção para ela. Isso acontece muito com mães. E aí você fala, não, mas está fingindo? Não, ela cria a própria doença, porque nós criamos. Nós tanto criamos coisas boas como coisas que não são tão legais, como a doença. E tem pessoas que literalmente ficam doentes para ter um ganho, e esse ganho é uma atenção. E quando você tem um propósito, ele cumpre essa necessidade. Então, essas necessidades que o ser humano tem é de energia. Então, hoje, eu trouxe um pouco para que você entendesse um pouco das necessidades básicas do ser humano. Eu fiz uma pesquisa rápida, e aí eu peguei um pouco do Dale Carnegie, que é do livro Em Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele relata 7 necessidades. E quais são essas necessidades? Eu relacionei essas 7 e também nós vamos comparar com a tabela de Maslow, do Abraham Maslow. Não é difícil falar esse nome. Então, a primeira necessidade é a saúde e preservação da vida, que entra, depois nós vamos ver a tabela de Maslow, que ele coloca ali na necessidade fisiológica, que é saúde e preservação da vida. Alimento, também é uma necessidade fisiológica. Repouso, também é uma necessidade fisiológica. Dinheiro, para conseguir as coisas que pode proporcionar a vida que você deseja, já é uma necessidade de segurança. Vida futura é uma necessidade de segurança, que você pensa na tua vida hoje e você idealiza aquela vida futura. Então, você está pensando, de alguma certa forma, em segurança, quando você tem pensamentos positivos, é claro, né? Que muita gente tem um pensamento que vai dar ruim no futuro. E satisfação sexual, que também está ali na preservação da espécie, que é também uma necessidade fisiológica. Bem-estar dos filhos, é uma necessidade de segurança. Uma sensação de importância, também uma necessidade de autorrealização. Que aí, nessa oitava, eu não fui falando dos números, mas essa é a oitava, a sensação de importância, que na tabela de Maslow fala como autorrealização. E em outros estudos a gente entende como significado. Então, só vamos repassar aqui a tabela de Maslow e depois a gente entra nela para explicar um pouco mais o que são essas necessidades e como funcionam em nossas vidas. Então, necessidades fisiológicas
que está na básica, necessidade de segurança é a 2, necessidades sociais, 3, a 4, necessidade de autoestima, e 5, necessidade de autorrealização. Nós vamos passar em cada uma delas, mas perceba, se coloca sempre nessa pirâmide, no caso da tabela de Maslow, é a pirâmide de Maslow, a autorrealização está lá em cima, no quinto, que ele diz que, eu já tô adiantando aqui o conteúdo, que quando você se sente realizado ali, você precisa passar por todas essas, quando deveria ser o contrário, porque aqui entra um pouco o propósito. Então, por quê? O Maslow estudou as pessoas como elas são, e não como deveria ser. Então, de acordo com a hierarquia de Maslow, as necessidades fisiológicas básicas são as primeiras a serem preenchidas. Então, quando o ser humano, como nós humanos, qual que é a nossa necessidade? A prioridade seria cumprir essas necessidades, suprir, preencher. Seria a base da pirâmide. Esse é um grupo de necessidades que o Maslow considera serem orgânicas, ou seja, nata do ser humano, e bastante ligadas aos instintos animais e com a necessidade ali fisiológica de sobrevivência, porque até nessa primeira base ele entendia que é a necessidade básica, porque o ser humano, quando ele perde as coisas, a primeira necessidade é por exemplo, experimenta ficar um dia sem comer, 2 dias sem comer. Aí é onde o ser humano ele é praticamente um animal irracional. Então, esse é um nível estimulado por comportamentos. É muito ligado ao verbo ter, sendo alguns exemplos de necessidades pertencentes a esta categoria: alimentação. Então, alimentação, água, comida, respiração, descanso, reprodução e abrigo e vestimentas. Aí nós vamos para a segunda hierarquia das necessidades de Maslow, que no caso dele a gente vai falar de 5, vem a necessidade de segurança. Essa necessidade, ela surgiu ali junto com a consciência humana, que eu sou humano, a consciência de quem você é. Quando o ser humano entendeu que fazia parte de um todo e tomando conhecimento, tomando consciência de suas necessidades para manter a sua sobrevivência em um determinado ambiente, então nós podemos identificar situações de perigo, situações de seguranças, objetos. Então, são objetos e situações que tragam algum tipo de risco à vida. Assim, você cria a noção de algo seguro. Então, se algo está perigoso, você procura um local de segurança. Este é o grupo de necessidades que o Maslow considera como a segunda mais necessária, ou seja, fundamental. Refere-se à estabilidade, à manutenção do que você tem, seja segurança de vida, de objetos ou de conhecimentos. Dentre as necessidades de segurança, nós podemos dar um exemplo de segurança física, pessoal, segurança financeira, a saúde, bem-estar, você estar protegido contra algo imprevisto. E isso muda de acordo com as épocas, né? Então, nós tivemos aí, na época dos homens das cavernas, qual que era a preocupação dele? Era estar em grupo, porque viriam alguns animais grandes e era perigoso, então eles viviam em grupos. Depois nós tivemos as cidades que eram muradas, né? Tinha invasões. E aqui, trazendo para a nossa necessidade hoje, nós falamos o quê? Condomínios fechados, câmeras, que aí entra no rol de segurança. Depois nós vamos para a terceira hierarquia. O que aparece na terceira hierarquia? Seria o degrau na subida da pirâmide. Então, nós temos aqui a básica, 1, a 2, segurança, e a 3, que é necessidades sociais.
necessidade de associação, de estar com pessoas, do tipo aquela associada aos fatores que uma pessoa, um indivíduo precisa ter para sobreviver em sociedade, como entender as leis, como amizades, aspectos relacionados à emoção do indivíduo. Tudo faz parte da existência humana, se sentir aceito, aceitação, fazer parte de uma ou mais comunidades, fazer parte de uma família, fazer parte de um grupo de relacionamento, uma relação de confiança entre pessoas, amigos, mentores, enfim, a convivência social, noção de família, né, laços sanguíneos também, pertencimento, organização social, clubes de igrejas, clubes de futebol. Você vê que as pessoas, quando elas estão juntas, elas se sentem mais fortes, né? Entidades de classe, torcidas, grupos de estudo, grupos musicais, estilo de vida. Você vê que tem pessoas que fazem aqueles grupos até de colecionadores de carros, ou de determinada marca, ou de motos. Então, tudo isso está relacionado ali ao pertencimento, que o ser humano gosta de pertencer, está na terceira hierarquia. E essas necessidades de associação são uma das mais, inclusive, muito usada pela publicidade, né? Porque os publicitários conhecem a gente. Então, se pega, por exemplo, aí uma mulher muito bonita, uma pele bonita, e manda usar um determinado marca, e a gente acaba comprando, né? Quem nunca comprou um shampoo porque viu aquele cabelo lindo, maravilhoso, a gente vai lá e... Porque a gente é inconsciente, está inconsciente em nós essa coisa do pertencer, que te passa também a ideia de felicidade, de alegria, quando você está em comunidade, em pertencimento. Então, a ausência desses elementos, segundo a pirâmide de Maslow, torna as pessoas suscetíveis à solidão, à ansiedade e ao desenvolvimento da depressão. Então, a ansiedade, a pessoa fica imaginando o futuro, às vezes de uma maneira equivocada, e a depressão quando a pessoa vive ali no passado, que nós já falamos também disso. Então, tem muitas pessoas que dependem muito disso, o grupo de pertencimento. Eu vou te explicar por que estou falando tudo isso. Então, aí nós vamos para a quarta hierarquia. A quarta é o lugar na pirâmide da hierarquia das necessidades que estão de autoestima. Para você preencher essas necessidades, o ser humano precisa perseguir a seu respeito na sociedade em que vive, busca melhorar a sua autoestima, o seu respeito próprio, as necessidades simbólica, o desejo humano de ser aceito, de ser valorizado por si e pelos outros dentro de sua comunidade. Então, ao contrário do que acontece nessa hierarquia das necessidades de associação, a pessoa ela não está buscando apenas uma aceitação do grupo em que ela está, e sim, ela está procurando reconhecimento pessoal, a demonstração da sua importância dentro desse grupo. Além de ser aceito, você quer o quê? Ser reconhecida. E aí entra a quinta hierarquia, que ela aparece ali no topo da pirâmide, as necessidades de Maslow como última necessidade a ser preenchida, é a necessidade de autorrealização. Esse tipo de necessidade, ela pode ser considerada como a maior e a única que, de fato, é satisfatória para a natureza humana. Perceba, são 5 hierarquias que ele colocou. E não foi que ele sonhando, foi estudos sobre seres humanos. E a única que de fato é satisfatória, ou seja, que te dá satisfação de realização e de significado, é a quinta. E essa necessidade, uma vez que ela é preenchida em você, ela afasta as necessidades instintivas de animais, que ali onde nós estávamos na pirâmide primeira,
no primeiro degrau, é simplesmente quase que irracional. É triste dizer, mas a maioria da sociedade ainda está no segundo degrau. E a necessidade de autorrealização, a motivação, ela é o impulso que o ser humano precisa para realizar o potencial máximo. Está lá no quinto, como o desejo, o objetivo, em você se tornar aquilo que você quer ser, ou você nasceu para ser. Você explorar as suas potencialidades. E nessa fase, que o julgamento da comunidade, ou seja, aquela coisa da crítica, do julgamento, ele passa a ser menos importante para o ser humano. Porque você já galgou todos esses degraus. Mas perceba, não é fácil chegar lá, se você for degrau por degrau. Então, o Maslow, ele propõe que o ser humano, como ele foi de um estudo real, de pessoas reais, ele catalogou o que realmente acontece. Que ele diz para você chegar nesse último patamar, você precisa passar por todos eles. Que é necessário você passar por todos esses degraus. E que tenha satisfeito todos eles. E ele também diz que se alguma dessas necessidades anteriores de autorrealização, se alguma delas não foi cumprida, a pessoa regride, ou tende a regredir, a voltar ao que era antes, em seu nível de satisfação, motivação em relação à vida, ou seja, volta lá para o primeiro degrau. Então, eu até preciso comprar um cabo pus essa TV aqui para a gente ver algumas coisas na tela, que aqui eu estou vendo a pirâmide. Eu peguei a pirâmide do Maslow, que ali ele coloca a fisiologia, segurança, não, fisiologia primeiro, segurança em segundo, social em terceiro, estima em quarto e realização pessoal em quinto. Aí nós temos, eu estudo também bastante coisas do Hélio Couto, que ele coloca aqui embaixo como fome, né? Que é no primeiro degrau. Segundo, sexo, que é a preservação da espécie. Poder no terceiro degrau, porque a partir do terceiro degrau, o ser humano, ele realmente, tanto faz, a gente está considerando, tanto Maslow quanto Hélio, no terceiro degrau você tem um certo poder pessoal, né? E depois, na quarta, vem autoconhecimento, ali no Hélio fala do autoconhecimento, e espiritualidade. Eles dão nomes diferentes. Aqui nós falamos do Hélio Couto, do Maslow, e também do Carne, né? Eu esqueci do livro lá de Como Influenciar Pessoas. Todos eles estão falando praticamente a mesma coisa. Ambos estão colocando sempre a espiritualidade, realização pessoal, que também a gente pode entender como propósito lá no último degrau. Então, e onde está o propósito? O propósito de vida, ele está ali, no quinto degrau. Agora, realmente, será que você precisa pular degrauzinho por degrauzinho, viver 90 anos para chegar lá no último degrau? Para chegar, o que eu fiz da minha vida? Qual que era o meu propósito? Porque a autorrealização está ali. Então, qual que é a primeira coisa que o ser humano quer? O que falta? O que é esse vazio? É o significado. Então, propósito é um significado. Então, viver a vida inteira sem significado, procurar se realizar por meios não aconselháveis que levam a frustrações, como, por exemplo, que nós estamos falando ali inicialmente, as pessoas que ficam doentes por querer ser reconhecidas. Se ela tem um propósito, ela não precisa do reconhecimento do outro, porque ela já está vivendo o propósito dela. Ela sabe o que ela quer. Quando você sabe o que você quer, as críticas, a necessidade de ser olhada pelo outro, não tem tanto significado, porque você já viveu tudo isso e ali não te satisfaz. Então, o propósito ele é algo maior.
seja, como o Hélio fala que é espiritualidade, é espiritual, outro fala de autorrealização, mas o Maslow colocou ali como realização, porque nós somos espirituais, e é por isso essa necessidade. E como não é muito aceito, né, as pessoas às vezes falam de espiritualidade, pensam em coisas que não tem a ver com o ser humano, e nós somos espírito vivendo uma experiência humana, e quando não se olha para o propósito em si, dificilmente você vai se sentir completa. Então aqui eu coloquei, não precisa então desenvolver problemas, porque esses problemas que nós, seres humanos, a gente acaba desenvolvendo e criando problema. Eu tenho um mentor que ele fala assim, que o ser humano é tão criativo que todos os dias acorda, arruma, qual que é a frase mesmo que ele coloca, eu acho bem interessante, que fala, você arruma tem a criatividade, você arruma alguma coisa para acabar com a própria vida. É isso que a gente faz. Então, quando a gente não tem propósito, não tem para onde a gente está indo, a gente inventa coisas. Que aí, no caso, pessoas desenvolvem doenças. São problemas que são inconscientes. Como pessoas que têm, às vezes, manchas na pele. Ah, você quer ter mancha na pele? Não, é desenvolvida ali por uma emoção, uma coisa que está faltando na gente, a gente acaba desenvolvendo essas coisas. Agora, a pergunta é, não seria muito mais interessante você se realizar de modo saudável? Porque a necessidade de um propósito para nós humanos é como... Quando você começa a sentir isso, normalmente as pessoas começam a perceber ou ter esse sentimento ali depois dos 30 anos. Isso é muito mais comum. Até lá a gente está muito ocupado, né, se divertindo, sem pensar no futuro. Mas essa necessidade intrínseca do ser humano é como... Imagine um vazamento na sua casa, um vazamento lá no banheiro que você não percebeu. Quando você percebe, a parede começa a ficar escura. Quando a pessoa vai lá e resolve aquela situação, arruma a torneira, se ele achar aquele problema, ela troca o vazamento, o encanamento, resolve a situação, beleza. Quando não, aquela água ela começa a achar um lugar, se você não cuida, ela destrói a casa inteira. Conosco não é diferente, porque é uma energia. Assim como a água, essa nossa necessidade, ela é uma energia acumulada. E ela faz parte da natureza, não só da natureza humana, da natureza da vida. Ela arruma um meio de escapar, seja como na casa, uma infiltração, seja você encontrando e achando o seu propósito, uma coisa que você vai direcionar a tua energia para criar coisas que sejam benefício para você, ou para destruir sua própria vida, que pode ser doença ou coisas que vocês não têm noção do poder que nós temos. A gente tem poder de estourar a própria casa, às vezes até de causar esse vazamento, e no nosso corpo. Então, a ideia é propósito em primeiro lugar, não lá no 5º degrau. Esse propósito deveria ser ensinado para nós desde quando nós nascemos. Porque, como nós não temos essa noção de propósito inicial, as pessoas nos ensinam que a ganhar um troco, achar a profissão que melhor te paga ou que tem mais uma estabilidade, esquece que você é humano, que você tem essa necessidade intrínseca. E aí chega uma hora que essa água vai vazar para um lugar diferente. Então, a minha proposta com você é trocar o objetivo de sobrevivência por propósito. Por quê? Você percebe que quando você tem um propósito, todas as outras partes desse degrau, ela é suprida? Porque o próprio propósito já vai suprir todas essas necessidades. Então, hoje,
Eu vou falar bastante de propósito nos próximos, sei lá, por mais um mês, 2 meses, um ano, 2 anos. Mas nesse momento, eu já tenho algumas aulas também que eu já fiz sobre propósito. Você pode encontrar elas no Instagram, no Face, no YouTube. Elas estão disponíveis e gratuitas. E hoje, o que você pode fazer? Seria interessante para você, por isso que eu falei de pegar papel e caneta, você fazer uma lista, anotar coisas que você se sentiria bem ao fazer. Como você faz isso? Se perguntando. A resposta não está aqui fora. Porque como isso está latente em você, só você vai poder ir para fora. Fazer uma lista, sem pressa, sem medo, e começar a se perguntar: o que eu gostaria de fazer? O que eu sentiria se eu estivesse fazendo determinada coisa? Às vezes, um assunto, vamos só pegar hipoteticamente, eu gosto de mídia social. Legal, em mídia social, comece a fazer perninha do que tem ali que você poderia fazer, que você iria se sentir bem. No ramo alimentício, o que tem ali que eu gostaria de fazer, iria satisfazer o meu propósito? Às vezes as pessoas ficam ansiosas e querer saber isso de uma vez. Lembra? Isso não foi ensinado pra gente lá quando a gente nasceu. Então, cabe a nós ter paciência, humildade conosco e começar a fazer isso devagar. Começar a pesquisar conosco mesmo, fazer pergunta para nós. O que eu sentiria? Como eu estaria mais feliz? Falar de felicidade é besteira? Não, não é besteira. Esse é o objetivo de todo ser humano. Todo mundo quer ser feliz, mas ninguém quer falar, eu quero ser feliz. Todo mundo quer. Todo mundo quer sentir que é significativo para alguém, para alguma coisa e para si, principalmente para si mesmo. E todos têm esse significado dentro de si. E você só vai se sentir esse significado quando tiver seja, eu não sei qual nome que você dá, se é propósito, se é objetivo, mas é você estar num caminho, fazendo algo que te dê satisfação, algo que você começa a fazer e que você está tudo bem. Poderia ficar um dia inteiro fazendo que não iria te cansar, às vezes cansaço físico e não mental, algo que você faria de graça se fosse necessário. Então, tem vários meios de você ir buscando. Silene, mas eu não achei o meu propósito de cara, não tem problema. Vai procurando aquelas coisas que te dá prazer inicial. Nem sempre o primeiro degrau, não falando dos degraus de Maslow, mas o primeiro passo ou o primeiro caminho que nós pegamos, nem sempre é o nosso propósito final. Mas ele pode ser uma tábua para chegar lá, ele pode ser um cruzamento, um caminho que te leva para lá, que é um caminho satisfatório. Então, em minhas pesquisas, eu não lembro bem o livro, que em vários estudos que eu tenho feito, onde que nós somos mais produtivos? Naquilo que a gente gosta de fazer. Mas você pode fazer alguma coisa que você não gosta? Sim. Se esse for a tábua, se for o passo, o primeiro degrau para você chegar ali onde você quer. Às vezes nós temos que fazer coisas que nós não amamos tanto. Mas nós sabemos, a gente está vendo lá onde nós vamos chegar. Então, o importante é você ter uma visão do propósito final, no final, assim, que você quer alcançar, mas não ao final da vida, tá? De repente você chega lá e você fala, não, quero mais. Ok, a vida é isso. É você querer mais. Mais o quê? Aquilo que for bom para você. Aquilo que te faz bem. Não posso eu te dizer qual é melhor ocupação, o melhor divertimento para você, o melhor objetivo. Isso seus pais já te falaram, seus amigos, lá no passado,
e que não foi o que você queria. Então, agora é hora de você saber o que você quer. E se isso não estiver muito claro para você, não se preocupa. Tenha paciência com você. E continua se perguntando. Porque quando foi Jesus que disse, né? Quando você bate na porta, ela se abrirá. Se você pergunta, você tem resposta. Ninguém fica sem resposta. O problema é que as pessoas não se perguntam. A gente acaba indo a manada. Todo mundo faz isso, então vamos fazer como todo mundo faz. Então, hoje... Gente, o que mais vocês querem que eu fale? Qual o assunto que interessa para vocês? Me manda aí no direct, nos comentários, que aí vai ser o tema da próxima terça-feira. Eu estou pensando em fazer um outro quadro de perguntas e respostas, talvez de quinta-feira, de sábado, ainda estou pensando. Aceito sugestões. E por hoje nós ficamos por aqui. Obrigada por estarem aqui. Beijo no coração. Silene, com você.